Aula de número 4, jejum calórico. Renato, o que é o jejum calórico? Simplesmente é aquele jejum que você não ingere nada que tenha caloria. Você vai cortar qualquer alimento que tenha caloria. Então, por exemplo, eu posso tomar óleo de coco quando eu estou fazendo esse jejum? Não, porque é o jejum calórico. Então, você não vai colocar caloria nenhuma. E óleo de coco tem caloria, sim. Então, vai atrapalhar esse jejum, que é de limpeza total, certo? Quer dizer que o óleo de coco no jejum vai me fazer mal? Não, ele não faz mal. Mas se você quer um jejum detox, um jejum que realmente limpa, dá um descanso para o seu corpo, não ingira nada, tá? Qual jejum que você faz, Renato? Eu faço todos eles, depende do dia, certo? Por exemplo, no início da semana, eu gosto de fazer esse jejum, que é o jejum que eu ingiro zero de calorias, que eu não ingiro nada, que é um jejum de limpeza. Então, nesse jejum, você vai usar o quê? Água, você vai usar chás, você pode usar café sem açúcar, é claro, qualquer bebida que não tenha calorias. Se eu tiver calorias, eu não posso usar nesse jejum. Então, qualquer coisa que tenha caloria, eu não posso. Inclusive suplementos, inclusive frutas. Vamos falar, por exemplo, água com limão. Tem caloria. Ah, mas e se eu pingar umas gotinhas? É quase zero. Talvez não vai ser o suficiente para estimular a sua glicemia. Mas se eu tenho caloria, eu já mudo a fisiologia. Eu perco esses benefícios, tá? Mas eu vou perder 100% dos benefícios? Não. Mas se você quer desfrutar da limpeza geral, é melhor você não comer nada. Apenas água, chá e café, tá? Tudo você vai olhar se tem calorias. Então, às vezes, vamos supor que eu esqueço de falar algo aqui. Vai lá no Google e pesquisa, tá? Por exemplo, tem gente que gosta muito de água e de açafrão da terra. É maravilhoso, inclusive eu vou falar aqui, tá? É muito bom. Só que o açafrão, ele tem bastante caloria. Então, se eu estou fazendo o jejum de caloria, então eu não devo fazer uso disso. Ô Renato, mas você faz uso disso? De água, de limão, de açafrão? Faço. Mas eu faço no final do meu jejum. Então, por exemplo, eu jantei 8 horas à noite. Eu vou fazer jejum até no outro dia, meio-dia. Então quer dizer que eu vou fazer 16 horas de jejum. Quando eu tiver no final do meu jejum, meio-dia, eu tomo água com limão e também o quê? Açafrão. E eu vou te ensinar a fazer aqui essa bebida também, tá? Mas eu deixo para tomar no final. Então, se eu quero aquele jejum que limpa, aquele jejum que tira as toxinas, eu vou optar por não fazer uso de nada que tenha caloria. Então, aprenda, o jejum calórico, ele é aquele jejum que limpa, ele é o jejum da limpeza, ele é o jejum da faxina, tá? Vamos imaginar uma faxina. Faxina é diferente de limpeza, certo? Por exemplo, eu vou dar faxina nesse lugar. Eu vou tirar essa cortina, eu vou lavar, eu vou tirar esse sofá, eu vou lavar de baixo, eu vou limpar tudo mesmo. É que nem você fazer esse jejum. Agora, o jejum que eu faço uso de óleo de coco, de gordura, de manteiga, etc. É um jejum que eu limpo, mas é um jejum que eu vou conseguir acelerar mais o meu metabolismo, certo? Então é outra coisa que eu vou falar no próximo vídeo, mas você precisa do jejum de limpeza, tá? Eu gosto de fazer pelo menos de segunda e terça ou de segunda até quinta-feira. É o jejum que eu mais gosto de fazer porque eu me preocupo mais com a saúde, tá? Mais com a limpeza do meu corpo. O meu corpo sempre tem que estar limpo. Se meu corpo não está limpo, ele não funciona bem. Por exemplo, se você sofre algum tipo de alergia, algum tipo de rinite, de sinusite, algum tipo de dermatite, algum tipo de refluxo, de azia, se seu estômago não está legal, se o intestino não está legal, esse jejum calórico, ele é melhor para você. Ele vai te
ajudar muito. E aí você deixa para usar esses outros alimentos que são saudáveis sim na janela de alimentação. O que é janela de alimentação? É o momento que é permitido você se alimentar. Então na janela de alimentação você pode jogar todos esses alimentos que você gosta, tá? E que são saudáveis. A gente também vai falar sobre essa parte aí. Então, esse jejum é o jejum de limpeza. Aprenda a fazer desse jeito que eu estou falando aqui. Nesse jejum tem algumas coisas que são importantíssimas. O que, Renato? Você tomar bastante líquido. No jejum calórico, no jejum de limpeza, o seu corpo precisa de muita água, de muito líquido. Quanto mais hidratado o seu corpo ficar, melhor ele vai fazer as funções de limpeza dele. Presta atenção, um corpo desidratado, ele funciona mais devagar, ele funciona mais lento. Um corpo que está desidratado, ele começa a guardar a gordura, ele começa a ficar com medo do que está acontecendo, porque ele vê que ele está sem água suficiente. Então ele fala, opa, vamos reduzir a capacidade fisiológica dele para a gente passar por essa situação. Então tudo fica mais devagar. Então se você quer colher os benefícios do jejum, é muito importante você estar sempre hidratado. A hidratação no jejum é extremamente importante. Então, eu tomo pelo menos 4 litros de água no meu jejum. Pelo menos 4 litros de água. Mesmo que seja jejum de 12 horas, que eu vou falar depois com vocês aqui, eu tomo muito líquido, tá? Pode ser de água, pode ser de chá, tá? O importante é você jogar bastante líquido dentro de você no período do jejum. Ainda mais nesse jejum de limpeza, líquido é muito importante. Não fique desidratado no jejum, que aí você corre riscos que o seu corpo não está adaptado. Agora, um jejum e com bastante líquido, você vai ver o seu corpo funcionar totalmente diferente. Inclusive o líquido, ele também ajuda muito no controle da leptina, tá? O que é a leptina? É um tipo de hormônio que controla a sua saciedade. Se você regula a leptina, você regula a sua saciedade. O jejum regula um tanto de hormônio que a gente vai falar aqui, tá certo? Mas o jejum calórico é o jejum que limpa o seu sistema fisiológico. Nós não podemos ingerir nada de calorias nesse jejum. Um forte abraço para vocês.